Casa espírita, ela tem a incumbência de arrecadar, arrebanhar almas, mostrar o caminho. E é isso que a USE dedica todos os dias, fazendo cursos doutrinários, promovendo inúmeros seminários, para que possamos entender e praticar o que Jesus há 2000 anos nos falou com tanto carinho, nos mostrou o caminho, nos apontou, mas ele não podia fazer nada, ele só podia nos apontar o caminho e mostrar os exemplos, foi o que ele fez. Ele não podia pegar as pessoas e falar, olha só, esse é o caminho, vocês têm que seguir. Não, ele simplesmente, em certa época, ele falava por parábolas, porque o povo da época, gente, era escravos. Se vocês verem na televisão, lá para aquele lado de Jerusalém, aonde Jesus nasceu, é só pó e terra, não tem mais nada. O povo naquela época vivia exclusivamente para trabalhar e servir ao rei da época, do imperador da época. Era povo sem cultura, escravos, sem estudos. Todos os ensinamentos que vinham na época eram através dos anciãos, que contavam histórias sobre os tempos dos reinos, sobre os grandes impérios. Então, os sonhadores da época tinham aquele desejo ardente de que ia vir o Messias prometido pelas profecias, o Messias como ele entendia, um rei conquistador que iria dominar todas as províncias e ia fazer o céu na terra material para eles. Por quê? Eles só entendiam os bens materiais. Quando Jesus chegou, filho de um carpinteiro, todo mundo olhou, esse é o Messias? Quando ele arrebanhou os apóstolos, ele não foi no sinédrio, não foi nas sinagogas pegar os escribas, os doutores da lei para ajudar na caminhada e na edificação do reino de Deus. Não, ele foi pegar um pescador, um coletor de impostos, pessoa do povo, lá embaixo mesmo. E muitas vezes até os apóstolos duvidavam, porque eles estavam dentro deles querendo um rei. E veio um homem falar de amor, caridade, amar a Deus, se alguém te bater, ofereça outra face. Um dia Jesus, vendo essa incerteza, contou a parábola do grão de mostarda. Se vocês não sabem, o grão de mostarda mede 1 milímetro, é uma das menores sementes de hortaliça. E quando ela é cultivada apropriadamente, ela vira uma árvore de até 4 metros de altura. Por isso Jesus colocou justamente o menor dos grãos para mostrar. O reino dos céus é comparado com um grão de mostarda, que um homem a plantou, e ela frutificou e cresceu em abundância, onde as árvores do céu vinham pousar sobre ela. O que Jesus quis dizer sobre essa parábola? Ele quis informar que o reino dos céus é do tamanho que cada um entende. Ele é pequenininho. E por que o homem foi semear? Quem é os homens? Eram os próprios apóstolos, que eles deveriam semear a boa nova como pequenas sementes minúsculas, que ela iria cair na mente e no corações de pessoas ainda que estaria começando no Evangelho. Eles ainda queriam um rei poderoso, quando que na verdade o reino do céu se faz presente nas minúsculas coisas. Jesus informou, é semelhante a um grão de mostarda, que foi plantada e semeada. Cabe a nós todo dia, grandes, trabalhadores ou pequenos, ou até mesmo as pessoas que veio a primeira vez aqui e conheceu agora a grão de mostarda,
Agora, o que nós vamos fazer com essa semente? Olha só que ela é 1 milímetro de tamanho. A régua, a menor régua mede 1 centímetro, então cabe 10 em um espacinho daquele. Devemos pegar e semear, não forçado, mas nas palavras do dia a dia. Quando alguém chegar para nós e falar: nossa, você viu como está o mundo? Olha só quanta desgraça existe no mundo. Você viu no canal, não sei o que, no canal, o homem falando. Está na hora de começarmos a semear, falando: interessante, quando 7 horas da manhã eu ligo, eu vejo ONGs, eu vejo trabalhadores, eu vejo creches, eu vejo tanta gente praticando o bem, que eu não vejo isso. Por que será que das 6 horas da manhã até as 4 horas da tarde, o mundo é de um jeito, e das 6 horas da tarde em diante, o mundo é um inferno? Está na hora de começarmos a pensar, principalmente nós que estudamos a doutrina, está na hora de começar a pensar o porquê. Se começarmos a ler, tem um livro, Jornada dos Anjos, que ele informa perfeitamente as nuances, as informações sutis que os nossos irmãos ainda, que não querem o bem do planeta, usam principalmente para semear a discórdia, plantando em mentes invigilantes. Muitas vezes, até mesmo os dirigentes, os trabalhadores da casa espírita, sofrem esse mal, através dos pensamentos, através dos atos. Por quê? Porque ainda não está sedimentado o reino de Deus dentro de nós, ainda não está edificado. Temos todos os ensinamentos, muitas pessoas sabem de cor o Evangelho, o Pentateuco, mas na hora de praticar, o que será que praticamos? Quando estamos juntos numa roda de amigos, nós deixamos nos levar pela conversa que está em questão, ou nós assumimos a nossa posição perante o momento? Não querendo também ser aquele beato, aquele cara chato, que só sabe falar em Deus. Tudo que a pessoa vai falar: não, mas Deus é assim, não, mas Deus é aquilo, não. É ouvir com calma e depois espalhar, plantar alguma sementinha. Sabemos que no momento não vai surtir efeito, porque a mente humana é muito dura, gente. Nós viemos de séculos e séculos com pensamentos equivocados, pensamos ainda que Deus está feito nos bens materiais. Muitas vezes nas nossas orações, nunca pedimos coragem e paciência para suportar os nossos inimigos, suportar os nossos desafetos. Simplesmente pedimos a Deus para nos afastar os nossos inimigos e os nossos desafetos. Pedimos prosperações, dinheiro, bom trabalho, mas muitas das vezes não pedimos paciência e sabedoria para que possamos caminhar lado a lado com nossos irmãos. Por que nossos irmãos? Eles são apenas pessoas que ainda não compreenderam ainda o Evangelho, ou se compreenderam, ainda não praticam. Muitos de nós compreendemos o Evangelho, pensamos que praticamos, mas na hora da prova mesmo, muitos de nós duvidamos. Às vezes chegamos até a criticar Deus, falando: nossa, Deus não olha para mim. Por que eu faço tanta coisa boa e só recebo pancada? Né? Às vezes imaginamos: nossa, aquela pessoa é tão boa, tão bem, mas tem uns filhos que são os verdadeiros demônios. Aquele homem é tão bom, mas tem uma mulher implacável, vigilante, ciumenta, que segura ele, não deixa ele vir no centro. Deus é ruim, olha só, Deus não vê isso. É exatamente aí que Deus está atuando. Aquela mulher ciumenta, aquele homem possessivo, nada mais é do que aquele desafeto anterior a uma encarnação atrás. Ou nós somos bons agora, o que nós fomos antes? Ela nos conhece, e muitas vezes precisamos da linha para nos segurar. É por isso que precisamos cultivar
a fé dentro de nós. A fé inabalável, a fé incondicional. Não aceitar tudo, mas compreender tudo. Tem uma historinha muito interessante de uma pipa. Muitos chamam de papagaio, outros pipa com rabiola, depende da faixa etária de cada um, porque de 10 em 10 anos vai mudando, né? Agora estão chamando de, nem sei mais o nome. Uma pipa sonhava andar pelas nuvens. Ela via as outras pipas bem altas e ela bem baixinha. E ela, num ato de desespero, começou a sacudir, balançar, a se agitar e se soltou. Foi até as alturas, junto com as outras. Só que ela percebeu que o vento começou a jogar ela para longe. E ela ficou desgovernada e caiu muitos quilômetros longe. Foi aí que ela percebeu que o que fazia ela realmente voar era a corda que segurava. Muitas vezes, temos que começar a entender essas metáforas, porque muitas dos empecilhos que tem na nossa vida, aquelas coisas que queremos tanto e não conseguimos, é essa corda que nos faz voar. E essa linha, ela é solta de acordo com as nossas capacidades. Muitos de nós queremos ganhar na Mega Sena, queremos ser rico, queremos ter o carro que o vizinho tem, o emprego que o vizinho tem. Mas muitas vezes paramos para pensar se nós já estudamos o suficiente para conseguir um cargo de engenheiro, uma empresa. Para que ganhar na Mega Sena, ganhar tantos milhões? Nós estamos preparados para ter tanto dinheiro? E o nosso programa reencarnatório, como é que fica nessa situação? É isso que Jesus, quando falou sobre a semente de mostarda, ele quis plantar. Porque a pessoa, quando ele tem fé, ele não vacila. Ele não se cogita. A exemplo, quando ele estava caminhando lá em Cesareia, quando Zaqueu subiu no muro, ele pegou e falou: Zaqueu, tem pressa em descer, que hoje eu vou estar na sua casa. Muitos parou para pensar e falou assim: nossa, o mestre vai se hospedar na casa de uma pessoa de má vida? Jesus não precisava dar explicação para ninguém. Ele tinha a certeza de que eram os doentes que precisavam de remédio. Ele não precisava ficar lá nas sinagogas orando para mostrar aos outros que ele era o santo. Ele não precisava ficar só no meio de pessoas doutoradas para mostrar que ele era o Messias. A fé dele era sólida, ele tinha certeza no que fazia. Portanto, ele ficou muitas vezes na presença de coletores de impostos, prostituta, coletores, ladrões. Porque, como ele disse, é os maus que precisam de remédio. Ele estava exatamente aonde as pessoas precisavam de uma palavra amiga. Imagine na época, se todas as pessoas viessem para perto dele, ele se achasse impuro se tocasse nas pessoas. Como a mulher hemorrágica que, quando tocou, ele parou e perguntou: quem me tocou? E eu senti sair de mim virtudes. Imagina se ele simplesmente pegasse, puxasse e falasse: nossa, esse pessoal de má vida fica sempre do meu lado. Como muitas vezes pensamos: nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu peço ajuda, eu peço para ter uma boa vida, e sempre tem aquele vizinho chato que me cutuca. Sempre tem aquele meu cunhado que vem no fim de semana me tirar meu sossego. Sendo que na realidade é a hora que nós devemos olhar para ele e falar: seja bem-vindo, instrumento da minha evolução. É difícil, mas eu tenho que suportar. Fazer o quê? Tudo que está acontecendo hoje, de mal ou de ruim na nossa vida, são pequenos exemplos, são pequenos degraus para que possamos um dia chegar em planos mais altos. Mas se vocês pensarem bem,
Uma criança, para poder falar, quando ele nasce, o que ele faz primeiro? Ele balbucia. Ele testa algumas palavrinhas, ele fala mamã, mamã, até fala mãe, até fala pai. Agora vamos pensar, em que grau nós estamos? Nós estamos balbuciando ainda? Ou nós já estamos começando a soletrar o ABCD da vida? Nós estamos lendo o Evangelho, nós estamos praticando? Essa fé inabalável que Jesus fala, que nós temos que ter, como aquela historinha também, daquele filho que chegou para o pai e falou: pai, quem é Deus? O que é Deus? O pai, olhando a inocência do filho, pegou o filho na mão e falou: vem comigo, está vendo aquele avião lá em cima? Ele é pequenininho. Aí o filho olhou e falou: nossa, ele é muito pequenininho. Então vamos conhecer ele. Levou ele no aeroporto e mostrou: olha o avião. Aí o filho olhou: nossa, como é grande, né? Filho, Deus é assim. Quanto mais nos afastamos dele, mais ele fica pequeno. Quanto mais nos aproximamos, mais vemos a grandeza de Deus. Quando vem aquela pessoa difícil na nossa vida, devemos pensar que ele ainda está vendo um aviãozinho pequenininho, e que não devemos jamais violentar nem a crença e nem a fé dele, porque sabemos que tudo é degrau de evolução. Aquele momento é o que ele precisa. Às vezes criticamos muito amigos, irmãos de outras religiões, mas é o momento de cada um. É o momento de muitos querem um Deus guerreiro, muitos querem Deus da guerra, muitos querem um Deus pessoal. Não, o meu Deus está na minha casa e vai ficar comigo. Mas é momento de cada um. Não devemos violentar, porque enquanto ele está acreditando que Deus é guerreiro, ou que está na casa dele, ele está seguindo o caminho de Deus. Agora o que nós vamos fazer? Não, Deus está no infinito, está no cosmos, e tirar o Deus da casa dele, o que vai virar ele? Temos que pensar bem antes de começarmos a criticar a crença, a fé ou a religião dos outros, porque a cada um segundo as suas obras e a cada um segundo o seu entendimento. Se hoje uma pessoa nos ofende, é porque está no momento dele, é o momento dele, que ele conhece aquilo. Muitas vezes estão falando hoje na menoridade penal. Interessante a menoridade penal. Mas quando a pessoa fala em menoridade penal, se a gente perguntar: mas se fosse seu filho, hein, como é que seria? Você pegaria uma criança de 12 anos e jogaria na cadeia? Não, meu filho não, eu mandaria para a escola reformatória, eu mandaria para uma boa escola. É muito interessante quando se trata de nossa família, mas e a família dos outros? Temos que pensar que Deus lá em cima, Ele vê cada um como um filho. Se estamos passando por tribulações na vida, é efeito da nossa fase de evolução. Agora, cabe a quem ficar julgando? Cabe a nós deixarmos a Deus. E devemos parar de ter aqueles pensamentos restritivos. Muitas vezes eu vejo pessoas falar assim: no meu tempo eu fazia isso, no meu tempo que era tempo, aquilo é que era vida. No meu tempo os filhos respeitavam os pais. Ora, que tempo que ele está falando? O tempo não é o tempo que nós estamos encarnados? Então, a partir do momento que estamos respirando, é o meu tempo. Quando eu morrer e for para a pátria do Evangelho, o plano espiritual, aí vai ser o meu tempo espiritual. Mas, no momento, se eu tiver 100 anos, o meu tempo é agora. O meu momento é agora. Porque no meu tempo fazia isso. O meu tempo é o momento que eu estou respirando. O passado já se foi. O presente depende do que eu estou fazendo hoje. Então, o que eu quero para o meu futuro? Uma dica valiosa que está em toda a parte do Evangelho é a lei da reencarnação. A partir do momento
que colocamos o pé no chão e falar assim, eu quero um futuro melhor, todo o universo vai conspirar a esse favor. A partir de quando começarmos a vestir a camisa e falar assim, eu quero mudar o meu futuro, a partir daquele momento o futuro será mudado. Agora, se eu ficar olhando para trás, olhar, no meu tempo era assim, no meu tempo era aquilo, vamos estar vivendo aonde? Vamos estar vivendo o passado, esquecendo do presente e atrapalhando o nosso futuro. Sendo que na realidade seria virar a página do passado, escrever um novo presente, para que possamos ter um futuro melhor. Mas o futuro que eu digo, gente, não é amanhã, não é eu sentar e começar a ler o Evangelho, para amanhã acordar já Chico Xavier. Seria uma boa, né? Eu entrava no centro, tomava um passe e amanhã já acordava, ó, não pensando em nada. Mas não. É conquista íntima. É aquele sentimento que devemos cultivar aos pouquinhos. Os instrumentos da nossa evolução é o que nós estamos precisando para que possamos caminhar. Aquela pessoa difícil está nos mostrando o quê? Para ter paciência. Aquele cunhado folgado está nos mostrando o quê? Que temos que entender o próximo, independente das imperfeições que ele tem. E só vamos nos livrar quando nós realmente entender que a gente não se livra. A gente simplesmente adquire novos parceiros, novos amigos de jornadas. É aí que começamos a caminhar. Na outra encarnação, vamos ter o mesmo cunhado chato, mas em forma de amigo. A mesma esposa ciumenta, mas em forma de uma esposa parceira, que caminha lado a lado. Mas devemos exemplificar hoje, começar a trabalhar hoje, para ter um futuro melhor. Porque se cada vez jogarmos a poeira para debaixo do tapete, vamos estar apenas encobrindo ou postergando alguma coisa para o futuro. Então, gente, é bem interessante essa parábola. A parábola do grão de mostarda. Como é uma parábola, ela tem centenas de interpretações diferentes. Eu vim aqui trazer apenas uma. Agora cabe a vocês pensar no que a senhora falou, que devemos acordar na oração, deitar na oração, por enquanto, porque nós não conseguimos ficar dia e noite na oração. A exemplo de Paulo de Tarso, quando disse, não sou eu mais que vivo em Cristo, Cristo vive em mim. Ele entendeu tão bem os ensinamentos de Deus, que ele não praticava mais os bons exemplos, pensando no que ele ia receber. Ele praticava, ele difundiu o cristianismo na época, simplesmente para mostrar o bem, para espalhar a boa nova. E é isso que temos que pensar, nas nossas orações diárias, pensar, o que eu estou fazendo pelo meu futuro? Sabemos que lá fora, as pessoas nos veem do jeito que nós olhamos no espelho de manhã. O que nós vamos olhar no espelho? Nós vamos olhar uma pessoa abatida que acabou de acordar? Ou vamos olhar no espelho e olhar assim e falar, e aí Brad Pitt, como é que está? Aí lindão, hoje eu vou praticar a lei do Cristo, hoje eu vou ser uma pessoa melhor. Sou imperfeito, entendo, mas e daí? Quem não é? Eu estou num planeta de provas e expiações, eu não estou num planeta de regeneração, nem um planeta resplandecente. Eu estou aqui, com os meus amigos de hoje, que foram meus inimigos do passado. Os meus inimigos de hoje, vou batalhar para ser os meus amigos do presente. É isso que eu trouxe para cada um de vocês. Obrigado a todos e que Deus esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.